Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, professoras e professores, treinadoras e treinadores de ginástica rítmica. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live número 64 aqui do canal @rgimbr. Seja bem-vindo então à nossa live semanal de ginástica rítmica aqui do nosso canal, onde você aprende dicas e estratégias para conquistar a sua segurança e excelência na ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos, e hoje o tema da live de hoje é sobre planejamento. Você aí sabe planejar suas aulas e treinos na ginástica rítmica? Antes de falar sobre o tema da live de hoje, eu preciso dizer que hoje eu vou trazer uma boa notícia para você. E então eu quero que você esteja comigo até o final desta live, que eu vou contar algo muito valioso para você que é profissional da GR e acompanha os nossos conteúdos por aqui. Boa noite, Jéssica Adalberto, nossa aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Desea Costa, Carol Rossi, Lindomar, GR São Rafael, boa noite para todos. E o tema de hoje ele é feito para você que atua com a ginástica rítmica, seja na iniciação ou no treinamento, porque afinal o planejamento na ginástica rítmica ele é essencial para todos que trabalham com a GR. E aí você vai me dizer, Val, mas eu já tenho tanta coisa para fazer com a ginástica rítmica, né? Vou ainda ter que pensar com planejamento. E aí eu vou te dizer, sim, profissional de GR, você precisa planejar. E é importante você entender que ter um bom planejamento na GR significa você sair, né, do plano A e chegar até o plano B e entender que dentro desse caminho vai existir algumas fases, alguns momentos que você vai ter que ultrapassar durante esse período. E muitas coisas vão poder acontecer neste caminho. E aí você vai precisar entender que dentre essas coisas, algumas vão te acelerar no processo e algumas também podem te atrasar. E se a gente tiver aí um planejamento prévio, a gente vai entender melhor o que vai acontecer nesse caminho, a gente vai compreender também e saber saber melhor como lidar com tudo que pode acontecer nesse processo. E eu tenho algo que eu gosto muito de pensar, né, nesse processo de uma forma geral, na minha caminhada, não só dentro da ginástica rítmica, mas sobre tudo que envolve a minha vida também. Eu falo que dentro do processo todo, a gente tem que pensar no sem pressa e sem pausa. Então, se a gente pensar que a gente precisa manter o nosso caminho, né, sem pressa e sem pausa, e que não podemos atropelar esse processo diante dessas tantas coisas que a gente tem para fazer dentro da ginástica rítmica, a gente vai resolver se a gente simplesmente não estacionar, mas a gente precisa continuar e permanecer nesse processo de avanço. Combinado? Rachel, boa noite, mais uma aluna do Método por aqui. Isabel também, boa noite, sejam bem-vindos, nossos alunos queridos por aqui. Poliana, que ainda não é aluna, mas muito em breve estará por aqui com a gente no nosso Método também. Boa noite para todos vocês. Então, como uma sugestão para você que está aqui comigo hoje e que atua com a ginástica rítmica, entenda que se planejar é sempre estar aberto a evoluir na ginástica rítmica. E para isso, eu quero te ajudar hoje falando sobre o planejamento. E é importante também que você entenda que eu não vou trazer aqui uma receita mágica, né? Ou algo que esteja escrito em pedra aí para a ginástica rítmica, porque de uma maneira geral não existe algo que seja fixo ou único. Então, na GR vai existir muitas possibilidades. E que cada realidade aí de trabalho, de realidade de ginástica rítmica de uma forma geral, vai demandar um certo tipo de planejamento. Mas é importante que você entenda que nunca dá para deixar de se planejar, né? E afinal, a gente se for pensar um pouquinho lá naqueles filmes que a gente já assistiu, quem sabe você aí já assistiu, Alice no País das Maravilhas, ela já falava lá, naquele trechinho que ela conversa com o coelho. Quem já assistiu esse filme, manda para mim aqui no chat para eu saber de vocês. Quem sabe e quem entende que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então entenda que se você não planeja, você vai em qualquer direção. E se você vai para qualquer direção,
qualquer caminho serve. E aí você pode cair em qualquer caminho, tanto um bom quanto um não bom caminho, né? Sandra tá chegando por aqui também. E aí a gente vai entender que, decididas as direções que você quer tomar, né, que serão tomadas aí no seu trajetória, a gente vai ver então as possibilidades que podem acontecer relacionadas ao tempo que você tem de disponibilidade e a distribuição daquilo que é preciso para você distribuir dentro da sua realidade de trabalho. Combinado? Cristina, boa noite também. Um oizinho para a Sandra que está chegando. Então, nós vamos dar um exemplo aqui. Eu vou trazer aqui, na verdade, um exemplo para vocês sobre a minha história, né, de algo que eu vivenciei. Então, eu falo para vocês muito sobre um episódio em 2018 que eu participei do Campeonato Sul-Americano com as minhas ginastas. E, na verdade, a gente, para participar desse campeonato, a gente precisou passar por uma seletiva. Então, quando a gente foi para esse campeonato, a gente precisou focar muito naquele evento. E para participar desse campeonato, então, a gente teve uma seletiva para conquistar essa vaga. E a gente participou dessa seletiva e lá a gente conquistou, então, uma vaga no individual com uma das ginastas e as outras 4, né, que faziam parte do conjunto, junto com essa ginasta que conquistou no individual. Nós, então, tínhamos 5 ginastas que faziam o conjunto e dessas 5, uma delas ainda participou no individual no Sul-Americano. Mas todas elas participavam também do individual no Campeonato Brasileiro. Então, todas elas faziam 5 ginastas. Todas elas faziam o conjunto, que era um conjunto de mãos livres, um conjunto de aparelho, e todas elas treinavam 3 individuais, 3 séries de individual. Então, imagina fazer tudo isso todos os dias, em um período aí para participar de uma seletiva, que elas participavam da seletiva para poder disputar a vaga e depois para participar do campeonato, e ainda depois competir, né, participar do campeonato, sendo que nós tínhamos de uma semana para outra do Sul-Americano para o Campeonato Brasileiro, uma semana, então era semana do Sul-Americano, na semana seguinte a gente já viajava para o Brasileiro, sem planejamento. Se eu não tivesse feito tudo isso com planejamento, seria impossível conquistar tudo isso. Então, o que eu quero trazer para vocês através de uma experiência própria é que não é possível conquistar grandes obstáculos, né? Alcançar objetivos ou ultrapassar obstáculos sem planejamento. Então, você vai ter aí os seus obstáculos, você vai ter os seus objetivos e você vai precisar planejar para saber aonde você quer chegar. Você tem aí hoje, no seu caminho, na sua trajetória, os objetivos que você quer traçar? Talvez não mais para esse ano, talvez sim, talvez não. Ou obstáculos e objetivos para o ano que vem? Conta aqui pra mim aqui nos comentários, se você está assistindo essa live comigo agora, ou se você vai ver esse vídeo depois. Conta pra mim quais são as suas metas, os seus objetivos e como está o seu planejamento. Eu quero muito saber de você. É importante a gente dividir tudo isso. E quem sabe depois você volta aqui nesse vídeo e vai ver o seu comentário aqui e vai dizer, poxa, naquele dia eu entendi a importância do planejamento, eu comecei a me planejar e quando você tiver os resultados você vai ver a importância de tudo isso. Ritmo Vertical, Patrícia, Júlia Fiuza, Bibi Carol, Cristina, boa noite. Então, quando eu contei essa história para vocês, né, eu conto porque foi realmente uma experiência de ter que planejar realmente esse processo de treinar 3 individuais para cada ginasta, mais 2 conjuntos para cada ginasta, sendo que elas eram apenas do pré-infantil. Então, imagina tudo isso no dia a dia, né? Então, planeje. E hoje eu trouxe para vocês a ideia de um quebra-cabeça, porque é realmente um quebra-cabeça tudo isso, né? E eu falo dessa experiência de um quebra-cabeça porque você vai imaginar quais são as peças que você tem nesse quebra-cabeça. Você vai colocar todas essas peças na sua mesa, né? Você vai separar aquelas peças que você tem ali, de repente, um pouco mais de urgência, um pouco mais de importância, que são os campeonatos, os eventos, de qual forma que você quer organizar tudo isso, e depois você vai começar a montar o seu quebra-cabeça. E ao final, quando esse quebra-cabeça começar a se formar, você vai ver, então, os melhores resultados possíveis e com certeza no tempo, né, que isso vai acontecer, você vai entender a importância do planejamento. Boa noite, Ana, seja bem-vinda por aqui, Juliana também, sejam bem-vindas. E agora,
Você pode me dizer também sobre planejamento? Você que é profissional aí da GR vai dizer assim para mim, Val, mas eu não tenho tempo. E aí você vai entender algo muito importante agora. Justamente por você não ter tempo que você precisa se planejar. Entenda o seguinte, além do que eu te contei agora sobre a minha história, né, de algo um pouquinho mais complexo, de organizar o treinamento dessas ginastas para conjunto e para individual, eu expliquei para você a importância sobre planejamento. Agora, entenda aqui também que planejar é ganhar tempo. Por que é ganhar tempo? Justamente porque você acha que você não tem tempo, que você precisa se organizar, se planejar para ganhar tempo. Veja, no planejamento você vai selecionar tudo aquilo que você precisa fazer, tudo que é importante, você vai organizar, você vai otimizar o seu tempo e ponto, você vai alcançar aquilo que você precisa. E, claro, você vai ganhar também tempo. Então, você vai alcançar a sua excelência através da organização e do seu planejamento. Então, a importância de ter um planejamento enquanto profissional da GR está neste ponto-chave. Se planeje. E agora, como é que eu vou me planejar? Antes de eu te explicar sobre isso, deixa eu falar para você mais uma coisa. Além de você conquistar os resultados e de você ter essa excelência aí através do planejamento, você também vai ter mais segurança. Imagine você ir para suas aulas com mais certeza daquilo que você vai aplicar, porque você vai estar mais seguro, porque você vai saber aquilo que você vai fazer. Você vai para sua aula e para o seu treino sabendo o que você vai fazer. Então entenda que planejamento é ganho de tempo e é ganho de segurança e de resultado no seu dia a dia. Perceba o valor de uma aula planejada, de um treino planejado. Faz sentido para você? Quem está aqui comigo agora, manda aqui no chat, aqui nos comentários, um raio se você é professor ou treinador e compartilha aqui, ó, clicando no aviãozinho, para os professores e treinadores assistirem esse conteúdo. Compartilhe com aquele profissional que trabalha com você, compartilhe nos grupos de WhatsApp que fazem parte de profissionais de GR. Esse conteúdo é exclusivo para treinadores e professores. Ginastas profissionais, ginastas e familiares, nesse momento, pode dar uma voltinha, porque esse conteúdo aqui é para as professoras e treinadoras que atuam com a ginástica rítmica. Mas eu quero dar um oizinho para a Sueli, Thalita, para Alice, para a ginástica Mari, Luísa, Suzana, Juliana, Camila, nossa aluna do método ginástica rítmica com excelência, e a Bambolê. Então, entenda que se planejar trará melhores resultados. Você quer ser um profissional com melhores resultados? Acompanhe o conteúdo comigo agora que a gente vai chegar no ponto-chave desse encontro de hoje. Então, eu vou falar brevemente aqui o que você precisa saber para se planejar, tanto no treinamento quanto na sua aula de ginástica rítmica. Mas lembra que quando eu comecei essa aula de hoje, eu falei para vocês que eu tinha uma boa notícia para contar? Sabe qual é a minha boa notícia? Toda segunda-feira às 8 da noite a gente tem um encontro aqui, não é? Hoje estamos aqui, segunda-feira. Mas agora eu vou trazer mais uma live semanal para vocês. Então, além desse encontro de segundas-feiras às 8 da noite, a gente vai ter mais um encontro. E vai ser às quintas-feiras. Então, às quintas-feiras nós vamos ter mais um encontro e vai ser às 7 da noite. Então, às 7 da noite, toda quinta-feira, vai ter um encontro, junto com mais conteúdo para você que trabalha com a ginástica rítmica, que já atua ou pretende atuar na GR. Só que nessa semana, quinta-feira é feriado, né? Então, nessa semana, nós vamos ter uma live na quarta-feira, às 7 da noite. Mas a partir da semana que vem, já vai ser o encontro sempre às quintas-feiras, às 19 horas, aqui no canal @RGMBR. Val, e as lives de segunda, elas continuam toda segunda-feira. Então, nós vamos ter 2 encontros semanais para você ter mais conteúdos de ginástica rítmica por aqui. Olha que maravilha! Então, se você já gosta dos conteúdos que tem por aqui, já gosta dos temas, dos materiais, aproveita o conteúdo que tem por aqui. Olha que boa notícia, já vai vir mais conteúdo toda semana, então vão ter 2 lives para você conferir os conteúdos por aqui. Mas você vai precisar estar presente aqui para tirar todas as suas dúvidas ao vivo. Então aproveita para estar comigo, anota na sua agenda já, se organize, faça o seu planejamento aí e coloca na sua agenda segunda às 8 da noite e quintas às 19, com exceção dessa semana que a gente começa na quarta às 19 horas. Combinado?
Então, quer aprender como é que você vai fazer o seu planejamento de treinador de ginástica rítmica? Vamos começar agora. Ginástica Mari e a Ana são treinadores, professores de GR. Lele Garcia, boa noite. E Lizzie Kay, boa noite também. Então, vamos lá. O que é que você vai colocar no seu planejamento de GR? Então, você tem lá as suas ginastas para treinar, né? E você precisa saber o que você vai colocar. Como você vai organizar vai depender muito do seu treinamento, de quanto tempo você tem disponibilizado para isso. Então, vai depender muito da sua realidade. Lembra que eu falei que não existe uma poção mágica? Quanto tempo para cada uma das coisas? Quais são as coisas que você vai conseguir aplicar? A gente vai trabalhar aqui com uma possibilidade, com algumas sugestões do que você pode aplicar no seu planejamento. Combinado? Vamos então àquilo que você pode aplicar e, inclusive, você deveria ter no seu treinamento. Então, balé. Quantas vezes na semana suas ginastas vão fazer balé? Mas a ginástica rítmica ou balé? Balé. Sim, nós precisamos aplicar balé para as nossas ginastas, porque isso vai dar um suporte físico e uma técnica corporal muito importante e eu diria assim fundamental para as suas ginastas terem preparo para a ginástica rítmica. Além disso, você deve aplicar para suas ginastas o preparo físico, aquela parte maromba, aquela parte que vai dar estrutura muscular para que elas tenham condições físicas de aguentar o tranco de um treinamento de ginástica rítmica. E aonde que no seu treinamento vai ter o manejo de aparelho, né? Vai ser mais no início do treino, mais no final, vai ser um tempinho ali antes da passagem de série, vai ser um manejo que ela vai fazer durante o preparo, durante a sequência de chão, durante a diagonal, vai ser lá durante o preparo dela no início do ano, quando você vai aplicar esses manejos de aparelho. Você também tem o preparo específico, né? Uma sequência de chão, de barra, de diagonal, que é aquele específico para a ginástica rítmica, movimentos que vão dar suporte para que ela execute as dificuldades, os elementos corporais da GR. Além disso, estamos em tempos de artístico, então você precisa trabalhar e aplicar no seu treinamento da GR o trabalho de musicalidade, expressividade, a parte de dança, a parte de artístico de uma forma geral. Isso tudo é o que você tem que aplicar no seu treinamento de GR. É só isso? Não. Tem mais do que isso? Sim, existem outras possibilidades, mas existem algumas coisas que eu estou trazendo aqui para você. Flexibilidade, sim, o trabalho de flex é importante para trabalhar com as suas ginastas, afinal, a gente precisa aplicar isso na ginástica rítmica. Tá anotando aí? Não se esqueça de anotar, porque tudo isso aqui é o que você precisa ter no seu treinamento. Não tá no seu planejamento de ginástica rítmica? Fica ligado, anota aí. Pega o seu caderninho, você pode até fazer um caderninho das nossas lives, dos conteúdos aqui do canal @RGMBR. Depois você tira uma foto e posta aqui e anota o @RGMBR para eu saber que você está aplicando aqui os conteúdos. Isso vai ser muito positivo e vai ser motivador também para outros profissionais da GR. Então, falamos alguns temas, vamos agora a mais uns, né? Você também precisa aí descobrir como que você vai organizar dentro do seu planejamento a parte de repetições, as repetições isoladas, as repetições das partes, a própria repetição da coreografia dentro do seu planejamento. Quanto tempo você vai demandar dentro do seu tempo de treino para as suas ginastas repetirem as partes isoladas, os movimentos isolados, os bloquinhos das coreografias. E o trabalho de fisioterapia vai ser incluído no treinamento ou vai ser extra? Será que a gente vai entender a necessidade da fisioterapia e vai aplicar isso? Por que fisioterapia, Val? Porque a fisioterapia vai ser um trabalho preventivo para as ginastas. Outro dia a gente fez uma live por aqui e a gente entendeu a importância da fisioterapia. Cada lesão que a sua ginasta tiver é uma medalha a menos, é um afastamento de resultado. E a gente quer proximidade de resultado, de medalha, de competição, né, de participação, para chegar à evolução na ginástica rítmica. Então, se você previne, você está chegando mais perto. Agora, se as suas ginastas têm aí mais lesões, mais machucados, isso tudo afasta. Então, a fisioterapia, o trabalho preventivo precisa fazer parte do treinamento e do seu planejamento enquanto profissional da GR. Além disso, o trabalho coordenativo, afinal, como que a ginasta vai fazer um lançamento, fazer uma dança, fazer um risco lá embaixo do voo do aparelho, se ela não sabe coordenar o seu corpo?
E as atividades lúdicas e as brincadeiras, aonde que você vai colocar a parte recreativa para que as suas ginastas tenham qualidade de vida também dentro do esporte e estejam animadas e dispostas a treinar e a estar ali com você. Tudo isso tem que fazer parte do seu planejamento. Tá lá na sua tabelinha? Já tá criando o planejamento do ano que vem? Já estamos em outubro, estamos quase em novembro, tá encerrando 2023, preparando, pensando em 2024. Depois revisa o conteúdo dessa live, faz as suas anotações para que você não perca nada e planeje o seu 2024 agora. Não deixe para amanhã o que você pode planejar hoje. Inclusive, se você tiver alguma dúvida depois, me escreve lá no inbox, me manda no direct para a gente conversar e eu poder te ajudar também no seu planejamento para o ano que vem. Tudo bem, e as montagens coreográficas? Será que eu vou montar no ano que vem ou eu vou montar nesse ano? Hoje, inclusive, foi disponibilizado pela Confederação Brasileira os aparelhos que vão ser utilizados no ano que vem na Confederação, a nível Brasil. Então, você já pode se programar esse ano para o ano que vem. Você já pode se programar com as coreografias, montar a coreografia mesmo. Então, esteja preparado para isso. Prepare agora os manejos de aparelho das suas ginastas. Quem sabe já comece a coreografar ainda esse ano, para começar 2024 com tudo pronto e encaminhado já para ter os resultados com excelência no ano que vem. Tá precisando de alguém para ajudar nas montagens coreográficas? Esteja aqui comigo, que nos próximos dias nós vamos ter uns desafios e umas coisas muito interessantes por aqui sobre montagem coreográfica. Não percam, hein? Estejam comigo. Nossa, gente, como a minha voz tá ruim, hein? Essa chuva que eu peguei nos últimos dias tem me deixado com essa voz rouca. Vamos lá. Feito o planejamento do seu treino, Val, e agora vai ser uma maravilha, vai dar tudo certo? Quem sabe sim, quem sabe não. Importante que você coloque em prática, que você coloque, teste e se der tudo certo, ok. Se não der, você revise, reveja, replaneje, recalcule a rota, se necessário. E assim faz parte, né? Porque você vai ter que ver e ajustar aquilo que for necessário, se necessário, mas o importante é você ter tudo isso planejado, porque difícil vai ser você lá no meio do caminho querer recomeçar do zero ou começar do zero. Isso é muito difícil. Então, planeje antes e lá, se necessário, você faz alguns ajustes. Agora, não fazer nada e querer do nada ter resultado não vai acontecer. Não vai acontecer, entenda. Não vai trazer resultado. Ah, Val, mas agora eu já sei o que eu vou fazer e agora eu vou dar um gás às minhas alunas e a gente vai ganhar o campeonato. Não vai. Você me prove o contrário, mas não vai. Você vai precisar fazer antes para colher depois. Não adianta você querer plantar agora e colher amanhã. Você vai precisar plantar, regar e depois colher. Então, planeje, recalcule a rota se precisar, mas os resultados virão no tempo certo e vai acontecer depois do planejamento. Combinado? Bom, agora a gente vai entender mais um pouquinho sobre a iniciação. Fica comigo para você entender e de repente passar isso aqui para os seus profissionais que trabalham com a iniciação, porque a iniciação é a base, né? Tudo começa com a base. De repente você não trabalha com a iniciação, mas você tem algum profissional que trabalha com você e você tem que dar os nortes para ele. Porque para você ter ano que vem as ginastas que você quer trabalhar no rendimento, você precisa ter um bom profissional que trabalha com a iniciação. E se você trabalha com a iniciação, você precisa ter o planejamento muito correto para poder repassar para o seu profissional que trabalha com rendimento. Então tá tudo interligado, não dá para fugir. Antes um oizinho para Celina, para Leide, para Cheyenne, para Ginástica 78, Gabriele, Henri, Roy Diva e boa noite para todos vocês que estão chegando. Continuando aqui sobre o planejamento na GR. Vamos lá, para a gente ter uma boa base, a gente tem que começar do começo. E para começar do começo, a gente tem que entender que a iniciação também vai precisar de planejamento. Resultado se colhe a partir do momento que se planta. E como é que a gente vai plantar? Organizando e planejando. Como é que eu vou planejar essas aulas? Lembra que eu falei do quebra-cabeça? Você pega o quebra-cabeça, coloca todas as peças na mesa, visualiza. Eu gosto de visualizar assim. Quantas aulas eu tenho no ano?
com essa minha turma? São 2 aulas na semana? São 3? É 1 hora, 2 horas? Quais são as coisas que eu vou aplicar com essas turmas? Qual é o meu objetivo? Levar para campeonato de torneio, levar para Copa, levar para jogos escolares, para competição interna. Essa escolinha também precisa dessa motivação competitiva, né? Não vai ser o mesmo objetivo lá da competição, mas tem um objetivo e um foco em um trabalho de ginástica rítmica de excelência. Então, vamos lá. Trabalhe durante a sua aula o aquecimento e o alongamento. Essas ginastas precisam se preparar fisicamente para ter uma estrutura boa de trabalho durante a sua aula, independente se ela seja uma aula de 40, 50, 60 minutos, 90 minutos. Aquecimento e alongamento no início da aula. Também trabalhe as atividades lúdicas durante a sua aula. Suas alunas vão querer estar ali para se divertir, além de praticar ginástica rítmica. Então, aplique o lúdico com as suas ginastas. Eu falo muito sobre isso por aqui. E os meus alunos que praticam o lúdico, que aplicam o lúdico nas suas aulas, sabem bem dos resultados que isso traz para as suas ginastas. Inclusive, hoje eu estava conversando com alguns profissionais e eu estou pensando aqui em trazer um material para vocês entenderem como bombar as suas aulas de ginástica rítmica, mas uma parte mais voltada para o marketing. Isso interessa para você que está aqui comigo? Deixa aqui no chat, quero saber se para vocês é interessante ou se eu estou viajando aqui. Não a parte técnica, a parte de planejamento, mas uma parte mais marketing. Vocês já tiveram conteúdo sobre isso? Comenta aqui para mim no chat, que é algo que eu estou pensando em preparar para vocês. Se não, vou trazer aqui para vocês se isso interessar, hein? Mas me conta aqui, quem se interessa, quem já viu, quem gostou da ideia, conta para mim que eu estou preparando isso daí. Bom, atividades lúdicas e junto com isso as vivências musicais, porque na ginástica rítmica a gente precisa estimular essa parte musical também. Vou trabalhar flexibilidade? Sim, não que nem no treinamento, mas vou precisar trabalhar a flexibilidade ou a mobilidade, essa parte de alongamento voltado para a flexibilidade. Todo mundo tá mandando um sim aqui, mas eu não sei se esse sim é um sim de quem gostou da ideia ou um sim de quem já vivenciou esse conteúdo. Não entendi. Vocês querem o conteúdo? Escreve para mim, eu quero conteúdo, ou sim, eu já vivenciei, eu já tenho esse conteúdo, ou isso me interessa. Explica um pouquinho mais para eu entender vocês. Vamos lá. Eu preciso passar para as minhas ginastas também no planejamento sobre a base dos elementos corporais. Então, eu preciso que vocês trabalhem com as suas ginastas sobre a base dos elementos corporais, que é o quê? Ensinar para elas sobre a base do salto, a base do equilíbrio e a base do pivô, né? Essas bases de saltos, equilíbrios e pivôs, que inclusive vai ter conteúdo por aqui muito em breve também. O que ensinar numa turma de iniciação para saltos, para equilíbrios, para pivôs, o que ensinar sobre treinamento para saltos, equilíbrios e pivôs é um conteúdo nas próximas lives aí, fiquem ligados. Isso tudo, falando em iniciação, você precisa ensinar lá para suas crianças, isso tudo no planejamento. Ter lá no seu planejamento como ensinar, o que ensinar, coloque no seu planejamento para você não se perder no seu dia a dia. E também a vivência dos aparelhos, porque afinal, muitas vezes a ginasta vai para a escolinha pensando que ela quer ver a tal da fita. Que legal, eu vi a fita na TV. E aí eu vou lá e a professora só me ensina cambalhota, que eu já vi a aluna me dizendo isso. Ai, Val, eu só faço aula na escola e na escola eles só me ensinam cambalhota. Então, essa criança quer vivenciar também o aparelho. Você pode e deve estimular a vivência do aparelho. Não igual ao treinamento, lembre-se disso. Mas no seu planejamento precisa ter a vivência dos aparelhos também. E junto com isso, trabalhe com elas o comportamento, a parte postural, aquilo tudo que envolve a ginástica rítmica na parte estrutural dessa ginasta. Agora eu entendi, vocês gostaram da ideia e querem o conteúdo sobre o marketing na ginástica rítmica. Vou trazer esse conteúdo para vocês então. Boa noite, Nana Peixoto, Elaine, Chayane diz que sim, a Josi, Suzana. Legal, legal, muito bom, ó. Então a minha ideia está no caminho certo. Mas para isso eu preciso que vocês compartilhem esse conteúdo aí, né? Para saber depois se mais profissionais vão querer também, se são só vocês. A gente vai ter que aí conversar mais sobre esse assunto aí para seguir adiante. Agora, um erro muito importante
A gente falou aqui da importância de planejar. O erro muito grave é você não se planejar, ir para sua aula e para o seu treino sem a mínima ideia do que você fez antes e do que você vai fazer daqui para frente e de repente sair saltando conteúdo aleatório e aí você não sabe o que você já trabalhou, o que você vai trabalhar e as suas ginastas não têm a base bem formada. E aí ela vai lá para conseguir... de repente é uma ginasta talentosa, ela passa para uma seletiva e ela não tem a base, o mínimo da ginástica rítmica porque você, enquanto profissional, falhou. Então, seja um profissional capacitado e planeje as suas aulas e treinos com tudo o que você precisa passar para suas ginastas. Isso é muito importante. Yas Pereira, algum curso para professor que quer começar a ensinar? Sim, eu trabalho com o método ginástica rítmica com excelência, que é o método que eu criei e que eu apliquei com as minhas ginastas, com meus resultados. Depois você pode dar uma espiadinha aqui nos conteúdos que eu posto. Aqui nos destaques do Instagram também tem um pouquinho sobre a minha história com as minhas ginastas, para você conhecer. O método, ele não está aberto no momento. Eu não sei ainda quando vai ser uma próxima turma, mas é um curso exclusivo para professores e treinadores e que tem hoje quase 99 alunos, quase 100 alunos aí que fazem parte do método e que conquistaram a sua segurança e excelência na ginástica rítmica. Me manda um direct depois para eu te passar mais informações sobre o método, vocês entrar na lista de espera e quem sabe para a próxima turma você está com a gente aí quando a próxima turma estiver aberta. Aliás, tem muitos profissionais interessados, quem sabe aí eu posso abrir uma turma ainda esse ano, né? Qual que é a proposta, né? É de vocês estarem prontos para o ano que vem. Então, os conteúdos que eu já preparei, já estava hoje organizando a tabela de novas lives, até por isso que eu organizei para ter 2 lives semanais, é para que vocês estejam realmente preparados em 2023 para 2024. Não vamos esperar 2024 para preparar o ano. Eu quero que vocês cheguem em 2024 assim, ó, fervendo. Então tá com tudo pronto. Ai, Val, mas eu tô cansada, esse ano foi tão puxado, eu quero férias logo. Sim, mas vamos deixar tudo meio organizado para você curtir as férias e chegar em 2024 descansada e pronta. Não chegar em 2024 tendo que começar tudo do zero. Entende o caminho que eu quero que você profissional da GR, chegue ano que vem? Eu não quero que você chegue descansado e com uma pilha de trabalho para fazer. Eu quero que você chegue descansado e com tudo mais ou menos encaminhado. Se você entende isso que eu tô propondo para você, manda aqui para mim no chat. Vê se faz sentido para você. Porque a proposta que eu quero trazer esses conteúdos agora, com 2 lives semanais que eu contei para vocês hoje, é novidade. Vamos ter lives na segunda e na quinta, às 7 da noite, segunda às 8, quinta às 7 da noite. Vai ser para vocês terem mais conteúdos, mais informação, encher a cabecinha aí de informação e de conhecimento para que 2023 seja com tudo que vocês precisam para ter excelência na ginástica rítmica. Em 2024 chega assim, ó, tranquilo, zen, prontinho, só para treinar e conquistar os resultados que vocês planejaram e almejam para 2024. Combinado? Quero saber quem tá aqui comigo ainda. Manda para mim aqui no chat se fez sentido para você. Você entendeu hoje a necessidade de se planejar? Você já planejava os seus treinos e as suas aulas? Manda aqui no chat para mim, enquanto eu bebo uma água para essa garganta melhorar. Vamos lá, quero ver, saber de vocês. Vocês estão muito quietinhos hoje. Quem tá aí comigo? Conta pra mim aqui. Gabriele, Jussara, Adriana, a Dani, Camila. Quero saber quem tá por aqui e quem. A Raíssa, ó, Suzana, Celina, a Leide. Quem de vocês aí entendeu a necessidade de se planejar, ó, a Sandra tá por aqui, de se planejar e de se organizar para 2024, ainda em 2023. Isabel, tô sabendo que a Isabel já tá planejando tudo pro ano que vem, né? Isabel já faz parte do método ginástica rítmica com excelência, já tá com tudo organizado, né, Isabel? Para ano que vem, ó, arrasar. Juliana já entendeu, a Chayane também. Então, galera, é isso mesmo, essa é a ideia, que você esteja pronto neste ano, com todas as informações. Então, esteja comigo aqui na quarta-feira, às 19 horas, para o nosso próximo encontro, com mais conteúdo importante para vocês.
Joyce, boa noite, mais uma aluna do Método por aqui. Chegou no finalzinho, mas eu quero agradecer a participação de vocês. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos, e nesse perfil eu ensino professores e treinadores a terem segurança e excelência na ginástica rítmica. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe, juntos somos mais fortes. Um beijo grande para vocês. Nosso próximo encontro nessa semana é quarta-feira às 19h e na próxima semana, então, segunda-feira às 20 horas. Um beijo grande para vocês, uma ótima semana e até lá. Tchau, tchau!